Vivemos em uma sociedade que nos convenceu de que exaustão é normal, que dor é rotina e que viver no automático é inevitável. Mas, se pararmos um instante, percebemos que estamos repetindo padrões que não escolhemos. Apenas seguimos, sem questionar, como se esse caminho fosse obrigatório. A pergunta que poucos fazem é simples e profunda. Como estará a minha vida se eu continuar exatamente assim? Não amanhã, mas daqui a 5 anos, 10 anos. Se meus hábitos forem iguais aos da maioria, terei o mesmo destino da maioria. Doenças, frustração e um corpo que implora por socorro. E a verdade dura é que a maioria está adoecida. Adoecida no corpo, na mente e na consciência. Uma sociedade que come sem fome, dorme sem descanso e vive sem presença. E, sem perceber, entrega sua saúde diária à indústria alimentar e farmacêutica, que lucra com nossa fraqueza. Quando você acorda, o que guia suas escolhas? O que te alimenta? O que te controla? Hábitos não são neutros. Eles constroem ou destroem destinos. A cada repetição, você está esculpindo o futuro que vai encontrar. A pergunta é: você está criando um futuro que deseja ou um que teme? Se seguir o estilo de vida padrão, alimentos ultraprocessados, vícios destrutivos, sedentarismo, estresse, distrações infinitas, você terá o resultado padrão: perda de energia, ansiedade, ganho de peso, dependência de remédios e um envelhecimento precoce que ninguém te prepara para enfrentar. E tudo isso começa em pequenas escolhas diárias ignoradas. Essa é a reflexão que poucos têm coragem de fazer. Eu estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Quando deixamos nossos hábitos no piloto automático, estamos cedendo à vida as programações de um sistema que não quer nosso bem-estar, mas sim nosso consumo e dinheiro. E isso molda profundamente quem estamos nos tornando ao redor. Veja como a maioria caminha para o mesmo destino de adoecimento silencioso. Agora, pergunte a si mesmo: quero esse futuro para mim? Se a resposta for não, então é agora, neste exato momento, que a mudança precisa começar. Antes que o corpo grite o que ignoramos por anos. A maior prisão que existe hoje não é física, é mental. É acreditar que todo mundo vive assim. Então tá tudo bem. Mas não está. Normal não é sinônimo de saudável. O que se tornou comum não deveria ser aceito como inevitável. Você merece mais do que simplesmente repetir padrões coletivos. Muitos seguem hábitos destrutivos porque nunca pararam para pensar que esses hábitos têm um preço que será cobrado cedo ou tarde. E quando a conta chega, ela não traz desconto. Traz dor, arrependimento e a sensação de que talvez fosse possível ter mudado antes. A indústria alimentar nos seduz com cores, sabores artificiais e prazer imediato, mas não mostra as consequências. A indústria farmacêutica oferece pílulas para os sintomas, mas não cura as causas. E nós, sem perceber, ficamos no meio, acreditando que estar cansado, inflamado e desequilibrado é apenas parte da vida adulta. Mas a verdade é que o corpo sempre fala antes de colapsar. Ele avisa através do cansaço constante, da ansiedade crescente, da digestão lenta, da mente confusa, sinais silenciosos que muitas vezes ignoramos porque todo mundo sente isso. Porém, normalizar o sofrimento não cura, apenas disfarça o problema. Você não precisa esperar o fundo do poço para despertar. A mudança não começa com grandes revoluções, mas com pequenas decisões feitas com consciência. Beber água, dormir melhor, comer comida de verdade, reduzir toxinas, eliminar hábitos destrutivos, mover o corpo, respirar fundo. Tudo isso, repetido diariamente, transforma destinos inteiros. E quando você muda seus hábitos, não muda apenas seu corpo, muda sua mente, sua energia, sua clareza e sua capacidade de enxergar além das manipulações que antes te dominavam. A verdadeira liberdade começa
Quando você percebe que a vida não precisa seguir o padrão programado para a maioria. A pergunta que eu deixo hoje é simples e transformadora. Qual futuro você está alimentando agora? O futuro da doença coletiva ou o futuro da consciência individual? Porque no fim, seu corpo não negocia com desculpas. Ele só responde às suas escolhas. E cada escolha é um tijolo no seu destino. Pare um instante e imagine, com sinceridade, o que acontecerá se você adoecer de verdade. Não amanhã, mas daqui a poucos anos. Quem vai cuidar de você? Você terá força para trabalhar? Terá autonomia financeira? Ou ficará preso a um corpo frágil, dependente e sem energia para viver? E se um dia você não puder mais levantar sozinho da cama? Se precisar que alguém te acompanhe até o banheiro, se depender de outra pessoa para tomar banho, comer, caminhar ou segurar um copo. Essa é a realidade silenciosa de quem ignora o próprio corpo durante décadas. Pergunte a si mesmo: quem vai pagar meus remédios quando eu me tornar dependente deles? Porque doenças crônicas não perguntam se você tem dinheiro. Elas apenas chegam, se instalam e começam a consumir sua vida, seu tempo, suas forças e tudo aquilo que você achava que ainda teria. E quando sua energia acabar? Quando não houver mais como trabalhar, produzir ou gerar sua própria renda? Quem sustentará sua casa? Quem garantirá sua alimentação? Quem pagará seus cuidados? A independência desaparece rapidamente quando a saúde vai embora. E poucos percebem isso antes que seja tarde demais. Talvez você não queira imaginar esse futuro, mas é justamente por evitá-lo que tantas pessoas acabam nele. Os últimos 20 ou 30 anos da vida podem ser vividos com dignidade, movimento, liberdade, ou podem ser marcados por dor, limitação, solidão e uma dependência humilhante. Agora, olhe profundamente para dentro e pergunte: é isso que eu quero para mim? Quero chegar ao fim da vida sofrendo as consequências de escolhas inconscientes? Quero carregar arrependimentos por não ter cuidado do meu corpo, quando ainda era possível evitar esse destino? A verdade é dura, mas libertadora. O futuro já está sendo construído hoje. Cada alimento, cada noite mal dormida, cada hábito ignorado, cada desculpa e cada escolha estão moldando exatamente quem você será amanhã. E a pergunta que ninguém pode responder por você é: qual destino estou escolhendo agora? Imagine-se com 50 ou 60 anos. Você está vivendo ou apenas existindo? Consegue andar sozinho? Consegue levantar da cama sem ajuda? Ou está preso a remédios, aparelhos e limitações? O futuro não acontece por acaso. Ele é a soma invisível das pequenas escolhas que você faz hoje. Pense com brutal honestidade: estou criando uma velhice saudável ou um sofrimento inevitável? Porque o tempo não perdoa quem o desperdiça. Hábitos ruins não desaparecem, eles amadurecem, se transformam em doenças e roubam a liberdade que um dia você imaginou ter na fase adulta e na velhice. O que você fará se, no futuro, não puder mais trabalhar? Não por opção, mas porque seu corpo não aguenta mais? Como sustentará sua família? Como pagará suas contas? Como manterá sua dignidade se depender da boa vontade alheia? Esse cenário é mais comum do que imaginamos. E quando você se tornar emocionalmente e fisicamente dependente, quem estará lá para te ajudar? E se ninguém puder? E se ninguém quiser? Você já pensou em quantas pessoas passam seus últimos anos completamente solitárias, mesmo rodeadas de tecnologia, justamente porque nunca cuidaram de si mesmas? Pense nas pessoas que você ama. Você quer ser um peso para elas? Quer que parem suas vidas para carregar o sofrimento que poderia ter sido evitado? Ou prefere ser alguém que inspira, que tem vitalidade, autonomia e lucidez para viver a própria jornada até o fim com dignidade? A sociedade doente tenta te convencer de que autocuidado é frescura, que comida industrial é normal, que sedentarismo
é aceitável, que exaustão é rotina. Mas você não precisa seguir esse rebanho. Você pode escolher consciência em vez de automatismo, saúde em vez de destruição, vida em vez de sobrevivência. E a pergunta final é decisiva. Se eu continuar vivendo exatamente como vivo hoje, estou caminhando para uma vida que desejo ou para uma vida que vou lamentar? Essa reflexão pode mudar tudo. Basta que você enxergue agora que seu futuro está pedindo socorro e esperando sua decisão. Chega um momento da vida em que precisamos encarar a verdade sem filtros. Ninguém virá nos salvar. Não existe milagre que substitua a responsabilidade. O corpo que você terá amanhã depende do respeito que você tem por ele hoje. Fugir dessa realidade não muda nada, apenas acelera o colapso. E quando você não assume o controle da própria vida, alguém paga o preço. Sua família sofre, sua energia desaparece, sua autonomia morre. A vida se torna pequena, limitada, dependente. E a pior sensação do mundo é saber que poderia ter sido diferente, mas você escolheu ignorar todos os sinais. Pergunte-se com brutal sinceridade: estou vivendo como alguém que honra a própria vida? Ou estou vivendo como alguém que entrega sua saúde aos vícios, ao conforto, à distração, à comida tóxica e aos hábitos que destroem silenciosamente meu futuro? A autodestruição é um hábito, mas a reconstrução também é. Pense nos últimos anos da sua vida. Não pense em luxo, dinheiro ou status. Pense em conseguir levantar sozinho, caminhar com firmeza, respirar sem dificuldades, pensar com clareza e viver sem dor. Pense em dignidade. Pense em liberdade. Porque, sem saúde, todos os outros sonhos tornam-se irrelevantes. E então vem a pergunta que define destinos. O que estou fazendo hoje que está sabotando o meu amanhã? Se a resposta dói, é porque é verdadeira. Não existe mudança sem desconforto. Assim como não existe futuro saudável sem escolhas conscientes. A vida cobra disciplina, mas a doença cobra tudo. Imagine olhar no espelho daqui a 10 anos. Você verá um corpo forte, lúcido, capaz, cheio de vida, ou verá um reflexo cansado, arrependido, implorando por uma segunda chance que não existe mais. O tempo não volta. A oportunidade é agora. E o momento é esse. Então faça a pergunta final, a mais importante de todas. Quero continuar vivendo no piloto automático de uma sociedade doente? Ou quero assumir meu destino com responsabilidade, consciência e respeito por mim e por quem amo? Porque no fim, tudo se resume a isso. Ou você muda, ou você paga. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa reflexão tocou o seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. E se você acredita que alguém da sua família ou dos seus amigos precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo.